A endocardite infecciosa é um problema de saúde pública global, uma doença com alta morbimortalidade, com um alto custo para o sistema de saúde e pode trazer sequelas graves para todos os pacientes que são atingidos por ela. Eu sou Marcelo Kirschbaum, vou apresentar para vocês a primeira aula do curso de Fundamentos das Doenças Valvares, tudo o que você precisa saber sobre endocardite infecciosa. A minha aula vai ser sobre a fisiopatologia da endocardite infecciosa, um aumento na sua incidência nos últimos anos, sendo que em 2019, quase 14 casos a cada 100 mil pessoas ano no mundo, trazendo mais de 66 mil mortes por ano, mesmo nos grandes centros de referência e os grandes centros terciários de cardiologia no mundo inteiro. Uma doença que está muito presente na atualidade, cada vez mais prevalente pela presença de fatores de risco na população. Sua primeira descrição foi em 1646, por Lazare Riviere, que trouxe a primeira descrição de uma endocardite em válvula aórtica em uma necrópsia realizada. No século XIX, Jean-Nicolas Corvisart foi o criador do termo utilizado até hoje, vegetação, o qual explicarei mais para frente um pouco nessa aula. E no século XIX foi identificado que as vegetações eram formadas por micro-organismos. No final do século XIX, início do século XX, uma das maiores referências para a nossa história da endocardite, que foi o William Osler, fez as primeiras descrições de diversos pacientes com endocardite, descrições clínicas muito importantes que a gente usa até hoje, como os critérios de Osler, que a gente utilizará para o diagnóstico de endocardite, baseado nesse grande cientista. O que é endocardite? Como o próprio nome fala, a endocardite é uma doença que acomete o endocárdio, com a predileção pelas válvulas cardíacas. Uma lesão endotelial predispõe à adesão bacteriana ou adesão fúngica. Além da lesão endotelial, uma prótese cardíaca ou vascular também predispõe essa adesão. Como essa adesão ocorre? E como ocorre a formação da vegetação e a formação da endocardite? Primeiro temos o fator predisponente, nesse caso a lesão endotelial. Essa lesão endotelial atrai adesinas e algumas citocinas que predispõem à adesão bacteriana. Essa adesão bacteriana forma um processo inflamatório, principalmente nas válvulas, levando ao recrutamento de células imunes locais. Esse recrutamento leva à ativação monocitária, ativação trombocitária e formação de um trombo, baseado na fibronectina. Formação desse trombo, que é um trombo infectado. Esse trombo infectado conhecido como vegetação. A longo prazo, essa vegetação pode até formar um biofilme, que seria uma camada de proteção que as bactérias formam para a proteção desse tecido bacteriano, tornando mais difícil o combate da endocardite bacteriana. Essa é uma explicação por que é tão difícil tratar a endocardite nos nossos pacientes e a gente tem que fazer um tratamento tão prolongado na maioria dos casos, pelo risco de recidiva e não eliminação total das bactérias. A gente precisa, então, de uma condição predisponente, geralmente, na maioria dos casos, na maioria dos germes. A patogênese da endocardite depende muito da bactéria, do status da bactéria e do status do hospedeiro. A gente pode ter, na maioria das vezes, condição predisponente, porém, em alguns casos, a gente não precisa dessa condição. Então, o que a gente precisa para a formação da vegetação e para desenvolvimento da endocardite? O ponto-chave é a bacteremia. A bacteremia ou a fungemia, no caso das infecções fúngicas, podem predispor o paciente a ter a endocardite, a formar a vegetação na válvula, no endotélio. Dependendo do germe, dependendo da bactéria, a gente pode necessitar da condição predisponente ou a gente pode não necessitar de condição predisponente nenhuma. Tudo depende da virulência da bactéria, da adesividade dela, fatores locais e fatores humorais. Se a gente tem a bacteremia por germes específicos, como streptococo, na maioria das vezes que a gente tem a lesão endotelial, a gente tem a bacteremia por streptococo, ou até sem nenhum fator predisponente antes, a gente tem uma bactéria mais agressiva, que é o estafilococo, a gente vai ter endocardite infecciosa. Endocardite infecciosa podendo predispor a infecção local, infecção sistêmica, embolização, alterações anatômicas
que são uma das principais expressões clínicas e mais graves, por exemplo, insuficiência valvar, sequelas de endocardite ou até estenose por abscessos, e podemos ter estimulação antigênica, levando a alguns achados periféricos, como as manchas de Roux e outros achados de exame físico que são processos inflamatórios e processos imunes que a gente identifica nos pacientes com endocardite. E com essa endocardite, a gente pode ter novos episódios de bacteremia, levando a febre, e o ciclo continua, levando a doença muito grave. Quais são os principais fatores de risco para endocardite infecciosa? Primeiro de tudo, pacientes idosos têm maior risco de desenvolver endocardite. Então, pacientes que têm mais de 60 anos já são um fator de risco para desenvolvimento. A gente pensa muito nisso nos pacientes em países desenvolvidos, principalmente pacientes com valvopatias degenerativas, estenose aórtica, insuficiência mitral por prolapso ou calcificação, ou pacientes submetidos a trocas valvares. Também isso é um fator de risco muito importante para o desenvolvimento da endocardite. Cerca de 3/4 de todos os pacientes com endocardite têm alguma doença valvar no mínimo moderada, como estenose aórtica degenerativa, doença reumática, valva aórtica bicúspide, ou até o próprio prolapso mitral. A presença de doença periodontal e endodôntica são fatores muito importantes que nos mostram que é muito importante a gente manter a higiene oral adequada, a higiene bucal adequada para prevenir endocardite, principalmente em pacientes com fatores de risco. Lembrando que a limpeza rotineira dentária não é um fator de risco, mas sim a manipulação do tecido gengival. Quando a gente tem uma perfuração da mucosa, manipulação da região apical, esses procedimentos aumentam o risco, principalmente naqueles pacientes que já têm a predisposição à endocardite. A presença de dispositivos invasivos, como próteses valvares, marca-passo, dispositivos de assistência ventricular, atualmente pacientes que usam catéteres de longa permanência, também é um fator de risco muito importante para o desenvolvimento de endocardite, sendo esses pacientes tendo que tomar cuidado para a presença de bacteremias ou sinais de infecção dos dispositivos. A criação de uma porta de entrada também é um fator de risco para endocardite. Se você faz o uso de agulhas, compartilha agulhas com os usuários de drogas endovenosa, não faz a asepsia adequada no local das infusões, você predispõe a bacteremias por Staphylococcus, levando a 2 a 5% de chance de endocardite por ano, à medida que você apresenta esse comportamento de risco. Lembrando que esses pacientes têm propensão para ser acometido o lado direito do coração, endocardite pulmonar e principalmente endocardite cúspide. A presença de pólipos intestinais leva ao risco específico de endocardite por Streptococcus galolíticos, antigamente conhecido como Streptococcus bovis, sendo que 75% dos casos de pacientes com Streptococcus galolíticos vão ter algum tipo de tumor ou pólipo intestinal. Então, esses casos a gente vai ter que investigar essa correlação. Lembrando, os principais agentes responsáveis pela endocardite são Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, Enterococcus fungos e germes do grupo ASEC, além de alguns outros germes que nas próximas aulas serão trazidos para vocês pelos meus colegas. Eu quero agradecer pela presença de vocês. Eu sou Marcelo Kirschbaum e assistam mais vídeos aqui no Triple Y.